Se prepara para arruinar um pouquinho mais sua infância, que hoje eu trouxe. Rapaz, eu trouxe outros contos de fadas que na origem eram histórias sinistras e nada a ver com o que a Disney fez. Bora que tá demais esse vídeo. Inestrantes, Peter aqui. Vocês já estão ligados que os contos de fadas originais eram muito mais casca grossa do que as versões que a gente conhece. Já sabem disso, né? Então se segura que hoje eu trouxe uma lista com histórias que vão te deixar de cabelo em pé mesmo. E como sempre, nunca mais você vai ver esses contos da mesma forma. Mas antes que você fique sem palavras e atônito, eu preciso do seu like, preciso que você clique agora. Porque senão você não consegue depois. Já se cobre, chama alguém pra assistir com você, assiste de conchinha, porque senão pode complicar pra você depois. Pode causar traumas esse vídeo, hein? Preparado? Pô, traumas com as historinhas dessa? A Bela e a Fera. Talvez essa seja uma das histórias mais sombrias, e você já vai entender o motivo disso. Tudo começou... Trauma não, né? Mas vai ficar perturbado. Com a fera que existiu de verdade. Por essa eu não esperava, né? Mas longe de ser um príncipe amaldiçoado com magia, né? A história real é realmente cortar o coração. Um homem chamado Pedro Gonzalez, que nasceu nas Ilhas Canárias no século XVII, veio para o mundo com uma condição muito rara chamada hipertricose, ou síndrome do lobisomem. Com essa doença ele tinha muitos pelos no corpo inteiro, inclusive no rosto, né? Parecendo mesmo exatamente aquela fera que a gente conhece no conto. É muito pelo no rosto. Ainda na infância, o Pedro Gonzalez começou a ser tratado como animal e foi dado para o rei Carlos V como um presente raro. O rei achou o Pedro uma figura muito interessante e ele passou a ser alimentado e educado como um ser humano. Décadas depois, o rei como faleceu, um ser humano, né? E todos ele os não pertences do rei passaram para a rainha Catarina de Médici. É quase Inclusive, uma pessoa. o Pedro Gonzalez se tornou propriedade dela. Então ela decidiu fazer um tipo de experiência com Pedro e arranjou uma moça para se casar com ele. Simplesmente para ver se eles podiam ter filhos e se esses filhos nasceriam com a aparência monstruosa do pai. A noiva só pôde ver o Pedro no dia do casamento. E segundo contam, ela ficou bastante assustada. Lógico. Mas eles se casaram e foram construindo um relacionamento amoroso de verdade. E de fato, alguns dos filhos deles nasceram com a mesma síndrome do pai. O pior é que algumas crianças eram tão interessantes aos olhos da nobreza que foram dadas de presente para outros reis na época. Mas essa história virou inspiração para um conto escrito em 1740, que é A Bela e a Fera. Mas a história criada não é muito melhor do que a vida real. Nessa história, o menino órfão foi criado por uma fada do mal. A fada, então, tentou seduzir ele mesmo ele sendo criança. Mas como ele recusou a safadeza, ela transformou ele na fera. Olha isso, cara. Sempre tem que ter um negócio assim, pensa em Let It Go, ok? Não tem nada a ver. Frozen era, na verdade, uma história muito mais até Frozen? tensa, horripilante, casca grossa. Ela é baseada no antigo conto A Rainha do Gelo. Mas ao invés da Elsa, né, a personagem principal se chamava Gerda. E ao invés de uma irmã, ela tinha um irmão. Na origem, os trolls criaram um espelho que não mostrava a verdade. E quando esse espelho se quebrou, vários cacos entraram nos olhos e no coração do menino. A rainha má, então, sequestra o garoto e faz ele se esquecer da irmã. Claro que a Gerda não ia deixar isso assim, né? E começou a procurar pelo irmão em todos os lugares, inclusive desenterrando mortos. E como ela não encontrou o corpo do irmão entre eles, isso significa que ele estaria vivo, então ela continua a busca. Bizarro, né? Mas e aí com a história? Como é que acaba? Eu quero saber. Maria. Olha, pode não parecer princípio, Só mas deixa João e curiosidade, Maria né? É uma história daquelas, de verdade, dá nó na garganta. Então, essa realmente é complicada até de passar. A animação da Disney é bem antiga, né? Do início dos anos 50. Mas o enredo Tem animação é da aquele Disney tradicional que você conhece. As crianças vão lá colher frutos Esse na eu nem floresta conhecia. e jogam migalhas de pão pelo caminho para não se perderem. Mas tudo dá errado quando os pássaros comem as migalhas e eles se perdem na floresta até encontrar a casa da bruxa. A história original é muito pior do que você imagina. De acordo com a versão dos irmãos Grimm, João e Maria foram abandonados na floresta pela própria mãe para que morressem de fome. A família era muito pobre, não teria como sustentar eles. E aí por isso que os pequenos ficam afoitos com a casa de doces, porque viviam na miséria, estavam com fome. O final é trágico. Depois de eles conseguirem escapar das garras da bruxa, os dois conseguem encontrar o caminho de casa. Mas quando chegam lá, os pais são encontrados mortos de fome. Chapeuzinho Vermelho. Não poderia faltar ela, lógico, né? E sim, a Disney tem uma animação de Chapeuzinho Vermelho feita em 1922, ainda em preto e branco. Nessa história, a garotinha vai levar doces pra vovó dela. Caraca. Quando um mágico vê a garotinha e se antecipa chegando primeiro na casa da velhinha. A Chapeuzinho entra na casa e começa lá uma grande confusão até que o gatinho dela de estimação pede ajuda para um aviador que estava nas redondezas e tudo acaba bem.
Aí na década seguinte, a Disney ainda produziu outras pequenas animações misturando Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, né, Caixinhos Dourados e o Lobo Mau. Mas todas essas versões são bastante suaves se comparadas à versão original. Na primeira versão desse conto, o Lobo Mau mata a vovó, mas não come ela imediatamente. Tudo fica ainda pior quando a Chapeuzinho chega na casa Ele mata e o mesmo. lobo disfarçado oferece um jantar para ela comer com carne e vinho. E sim, é exatamente isso que você tá pensando. O vilão serve para ela carne Nossa. e sangue da velhinha. E ela come sem saber, ela come a própria vovó dela. Por fim, a falsa vovó chama a garotinha para se deitar junto com ela na cama, mas pede que ela tire toda a roupa antes. E aí, por fim, o lobo devora a Chapeuzinho. Você entendeu, né? Tenso demais. Não, E aí, não, jovens não, mancebas e não. mancebos, vocês estão com a cabeça bugando depois dessas histórias? Vamos botar um pouco de criança, né, na história. Nossa, é que o pessoal gosta disso. Qual que você Alguém gosta disso? De escrever sobre isso. Ah, tá. Ok.